A vontade de Deus na melhor idade. A palavra de Deus nos diz em Salmo 92, de 12 a 15, o seguinte: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Salmo 103, 1 e 2 nos diz: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmo 116, 12 ainda nos diz: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Este é um dia que Deus preparou para que fôssemos confrontados pela sua palavra. Isso devido ao fato de que Ele nos ama tremendamente e que somos especiais para Ele. Eu nunca mais vou esquecer um contato que tive com um homem que conheci há alguns anos atrás, com a idade de 80 anos. Este homem muito me impactou ao vê-lo fazer planos para servir ao Senhor em seus próximos 10 anos de sua vida. Em nossa igreja temos conosco o Sr. Mozart Querubino, já com seus 94 anos de idade, bem vividos, e que, para surpresa de todos, ainda trabalha. Ele é um representante comercial, porém, mais do que isso, é um servo de Deus que nos inspira todos os dias com seus conselhos e a sua sabedoria adquirida durante todos estes anos. A ideia que passa pela cabeça de muitas pessoas idosas é que já viveram o suficiente, já viveram muito, já viveram tudo nesta vida e por isso seus planos vão até a aposentadoria. Depois a tendência é ficar parado no tempo, vivendo de recordações e esperando aos poucos a morte chegar. Eu tenho na minha lembrança uma visita que fiz à minha avó alguns anos atrás. Ela me disse o seguinte: preste atenção, o final da minha vida vai ser numa cama, doente, cercada de enfermeiros. Vou tentar guardar dinheiro para esta finalidade. Resultado, ela viveu 24 anos desde que fez esta declaração e os seus últimos anos de vida aconteceu exatamente o que declarou no passado. Literalmente numa cama cercada de enfermeiros. Amado, amada, tem uma palavra simples da parte de Deus para você que hoje está vivendo na terceira idade, ou o que chamamos carinhosamente de a melhor idade. São homens e mulheres que já ultrapassaram os seus 60 anos de vida nessa terra. Deus quer motivar a sua mente, o seu coração, as suas emoções, o seu espírito, independentemente da sua idade, independentemente das circunstâncias. Caso você seja viúvo, viúva, ou que ainda não encontrou o seu parceiro, a sua parceira, ou seja até divorciado ou uma divorciada. O fato é que existe um futuro e a forma de como você gostaria de vivenciá-lo vai depender e muito de como você encara a sua vida agora, no presente. O passado ficou com a sua história no passado. Por isso, você deve buscar a vontade de Deus diariamente, entendendo que na medida em que os anos passam, aumentarão a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu discernimento sobre a vida. A Bíblia nos fala de algumas coisas importantes que vamos analisar em nosso programa de hoje. A primeira coisa, você que está na melhor idade precisa florescer como a palmeira e crescer como um cedro. Estive pesquisando algumas palmeiras e encontrei alguns tipos fantásticos que me surpreendeu pela sua beleza e esplendor. Eu localizei na internet
mais de 40 espécies de palmeiras. Pude notar que a maioria delas não é muito alta, porém são resistentes e cheias de flores, cheias de vida. Agora escute bem o que encontrei sobre o cedro do Líbano na Bíblia. Ezequiel 31:8 nos diz: os cedros no jardim de Deus não podiam obscurecer, as faias não igualavam os seus ramos e os castanheiros não eram como seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Ezequiel 31:3 também nos diz: eis que a Síria era um cedro no Líbano de ramos formosos, de sombrosa ramagem, de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. Salmo 104:16 também nos diz: as árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou. O cedro é uma árvore muito antiga. Existem muitos tipos de cedros, mas o cedro do Líbano é o mais velho, o mais forte e o mais bonito, o mais imponente, e pode viver centenas e centenas de anos. Antigamente, todas as montanhas do Líbano estavam cobertas de cedros. Os cedros são muitas vezes mencionados na Bíblia Sagrada e é um símbolo de força e de eternidade. Temos conhecimento do cedro do Líbano desde o ano 3000 a.C. O cedro do Líbano marcou sua presença na história da humanidade. Os fenícios, por exemplo, empregavam sua madeira na construção de embarcações utilizadas para a navegação no mar Mediterrâneo e no Oceano Atlântico. Grandes navegadores contornaram também o continente africano e chegaram até mesmo ao litoral brasileiro, onde na Paraíba foram encontradas inscrições fenícias. Segundo a Bíblia, o rei Salomão construiu seu famoso templo com a madeira dos cedros libaneses. A madeira do cedro era perfumada e utilizada pelos faraós do Egito para mumificar os seus mortos. Os turcos foram quem mais utilizaram a madeira do cedro. Bom, houve uma época em que até 100.000 empregados cortavam as árvores para extrair o cedro. Destes, 10.000 apenas para trazer água para os outros. Outra característica importante é que o cedro cresce muito devagar. Pode atingir até 40 metros de altura e 14 de diâmetro de tronco. Existe um provérbio chinês que diz: não tenha medo de crescer lentamente. Tenha medo apenas de ficar parado. A Bíblia nos diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amigo, amiga que está vivendo a sua melhor idade hoje, escute isto. Saiba que Deus, à semelhança do cedro, plantou você em sua presença. As suas raízes precisam ser firmes, fortes, para a eternidade, crescendo para o alvo da soberana vontade de Deus. Há muito o que fazer. Existem muitas oportunidades para a qual o Senhor o chama. Ele quer usar a sua beleza, a sua capacidade, os seus dons e habilidades e a sua experiência, mas sobretudo o seu crescimento lento, porém diário, em sua presença. Você, amigo, amiga, precisa estar ligado nele. Jesus disse em certa ocasião o que está registrado em João capítulo 15, verso 5 e o verso 16. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não me escolhestes vós a mim, mas vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda.
Portanto, não é hora de esconder os talentos, é hora de colocar em prática os dons e habilidades que Deus lhe deu. Na minha juventude, 2 homens foram tremendamente importantes em minha vida. Meu avô, por parte de mãe, e um ancião de nossa igreja na cidade de Macaé. Meu avô, chamado Nelson Henriques, com seus conselhos, com a sua paciência e carinho, com que se relacionava comigo e a nossa família. E o senhor Osmar Sandenberg, que quando me converti, foi fundamental a presença deste homem em minha vida. Era um senhor idoso que se envolvia com os jovens. Havia muita comunhão, sempre nos passava a sua experiência com sabedoria. Para que você possa crescer, é necessário ser disciplinado. Ou seja, é importante, amigo, amiga, cuidar da saúde, ginástica, hábitos alimentares sadios, dormir na hora certa, caminhadas, check-up médico e etc. A segunda coisa importantíssima que eu quero passar para você nesta oportunidade: você precisa ser um abençoador para com a sua própria família. Você precisa buscar em Deus todos os dias a sabedoria e o discernimento para saber se relacionar com a sua família. Você precisa ser o ponto de apoio, uma referência, um modelo para os filhos e netos. Você deve ser o porto seguro de seus familiares, lugar de refúgio para abrigar com carinho e amor as pessoas que você ama. Por isso é preciso agir com coerência, saber dos limites da família para que todos sejam felizes. Você não pode ser considerado por sua família como uma pessoa rabugenta, implicante e mal-humorado. Pelo contrário, eles devem ver em você uma pessoa alegre, companheira e feliz com a vida. Aprenda a liberar os seus filhos. Existem pais que ainda não cortaram o cordão umbilical, ainda estão presos aos filhos em extremos, marcam sob pressão, é como se os filhos não tivessem vida própria e isto cria muitos conflitos na família. Esteja sempre pronto para aconselhá-los com sabedoria. Cuidado para não criar problemas, de vez de encontrarem juntos soluções. Procure conhecer a palavra de Deus para evitar dar conselhos imaturos. Deixe a decisão na mão deles. Terceira coisa importante nesta oportunidade: você precisa relacionar-se bem com todas as pessoas. Busque as orientações de Deus. Veja qual é a vontade de Deus para a sua vida em relação ao relacionamento com outras pessoas, como família, vizinhos, amigos de seus filhos, netos, os irmãos da igreja e etc. Coloque-se à disposição. Não espere ser convocado, seja generoso. Use de criatividade de vez de ficar murmurando que as coisas não estão indo lá muito bem, que o governo não está fazendo a parte dele e por aí vai. Sugira ideias. Busque pessoas afins, seja proativo. Muita coisa nova pode surgir para o seu benefício e benefício de sua família e de sua comunidade quando se dispõe para o serviço do Senhor com alegria e desprendimento. Seja exemplo e modelo na família e na comunidade. É importante frisar que quando agimos por demonstração e falamos menos, contribuímos mais com o reino de Deus, fazendo crescer. As pessoas estão em busca de referenciais, de modelos autênticos, pessoas corajosas que não têm medo de dizer: olhe para a minha vida, veja o que eu faço e como faço. Veja como lido com os meus filhos, veja como pago as minhas contas, veja como me visto, vejo como eu falo, vejo como eu amo Jesus e me relaciono com Ele. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Você pode dizer isso para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, para o seu vizinho, para o seu irmão na igreja?
eu quero concluir dizendo: o Senhor será sempre comprometido com aqueles que são comprometidos com Ele. Portanto, viva bem a sua melhor idade. Deus estará contigo todos os dias de sua vida, e quando chegar a hora de se encontrar com o Criador, você será uma boa lembrança para a sua família, e os ensinamentos que deixou serão seguramente seguidos por eles. Eu quero orar. Meu Deus e Pai, nessa oportunidade, eu quero apresentar-lhe todas as pessoas que estão vivendo a sua melhor idade em Tua presença. Que sejam pessoas sábias e que saibam interagir neste mundo com as suas próprias famílias da melhor maneira possível, que elas estejam guardadas e protegidas por Ti, que sejam modelos do bem nessa sociedade tão conturbada, que encontram mesmo nesta fase de suas vidas grandes oportunidades para serem úteis, que saibam administrar o seu tempo, sua saúde e a sua vida espiritual. Eu faço essa oração em nome do Senhor Jesus, a quem dou todas as honras e glórias hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe tremendamente a sua vida nesse dia. Se você quer que oremos por você, é simples. Entre em nosso site www.ministeriocomfamilias.com.br e deixe o seu pedido de oração. Temos uma equipe abençoadíssima para nos ajudar nessa tarefa. Se quiser adquirir os nossos livros, basta acessar a nossa loja virtual www.lojaministeriocomfamilias.com.br. Com certeza você encontrará uma literatura que lhe ajudará a fortalecer o seu relacionamento conjugal e familiar. Que o Senhor esteja contigo e com a sua casa. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.